Bom dia a todos. Hoje, 3 de abril de 2021, iniciamos mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com os cumprimentos de praxe a todos os membros dessa Corte Eleitoral, senhor Procurador Eleitoral, senhores servidores e servidoras, e ao público em geral, senhores advogados e advogadas que nos acompanhem mais essa sessão. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Não há pedido de sustentação oral nem preferência, de forma que seguiremos a pauta na sua sequência numérica. O número 1 da pauta é da relatoria do Dr. Jackson Coutinho. Trata-se do recurso eleitoral 06000658, procedência de Sinop, recurso eleitoral na prestação de contas de candidato ao cargo do vereador eleições de 2020, recorrente Rocélio Costa Garcia, recorrido Ministério Público Eleitoral, relatoria Dr. Jackson Coutinho, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso de interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas do candidato eleito ao cargo de vereador. Em suas razões recursais, alega em síntese que resta aprovado de forma irrefutável que o recorrente atuou dentro dos ditames preconizados pela legislação eleitoral. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso e que a presente contabilidade seja aprovada com ou sem ressalvas. A recorrida apresentou contra-razões. O promotor eleitoral, em virtude de que não houve comprovação de que os cheques circularam por meio de endosso, anexou novamente ao recurso cópia dos mencionados cheques com respectivos endossos. Adouta a Procuradoria Regional Eleitoral, manifesta pelo provimento. É o relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais no tribunal, as pessoas que estão assistindo. A Procuradoria manifesta-se pelo provimento do recurso para aprovar a contabilidade auditada, entende que, no caso, dos cheques, que talvez seja a principal irregularidade, a emissão ela atendeu às exigências legais e o fato de ser sacado por uma pessoa diferente da nomeada não configura irregularidade, porque ele for emitido da forma preconizada pela legislação. Enfim, já que o cheque, como ele é uma ordem de crédito transmissível por endosso, não tem como candidato também controlar para onde ele vai ser entregue, né? Então, a Procuradoria entende que é caso de provimento do recurso para aprovar a contabilidade. Então, devolvo a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, como bem explicado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, entendo da mesma forma, tá? Eu entendo que restou sanada a irregularidade, uma vez que os cheques, os pagamentos dos mencionados gastos eleitorais ocorreram por meio de cheques devidamente nominados e cruzados, conforme se observa das simples análises dos documentos carreados aos autos nos IDs 111, 73122 e 111, 73222, ou seja, o prestador de contas efetivamente cumpriu com a disposição contínua do artigo 38, inciso 1º. Então, logo, a apresentação do cheque contendo o nome do fornecedor como beneficiário e estando cruzado é o suficiente para impedir a inconsistência ou a inconsciência consubstanciada na compensação da cártula por terceiro, mercê de a singularidade ser característica do título de crédito. Então, com essas considerações, dou provimento ao recurso para aprovar as contas de campanha do prestador Rocélio Costa Garcia. É como voto, senhor presidente. O voto está bem claro, bem definido. Algum posicionamento contrário dos senhores membros? O resultado, o tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Sr. Gilberto Bucico, 2 da pauta de vossa relatoria, trata-se do recurso eleitoral 06000634, procedência de Araguainha, o recurso eleitoral na prestação de contas de candidato ao cargo vereador eleições 2020. O recorrente é Adilson Borges de Oliveira e Silva. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou desaprovadas as contas do recorrente. Sustenta que agiu de boa-fé e pede o provimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento do mesmo. É um relatório, senhor presidente. O senhor procurador? Nesse caso, a Procuradoria mantém parecer pelo desprovimento do recurso, pois aqui a irregularidade principal é relacionada à doação que foi realizada, não da forma prevista na legislação, é uma doação acima de R$ 1.064, a legislação exige que seja por meio de transferência eletrônica. O fato é que aconteceu uma identificação do depositante apenas por meio do CPF, fazendo depósito na boca do caixa, e isso não é suficiente para identificar que a origem do dinheiro de fato seja da pessoa. Se ele quisesse dizer comprovar que aquele dinheiro veio daquela pessoa que foi declarada no CPF, ele teria que trazer informações, pelo menos do saque que ele sacou da conta corrente dele, alguma informação que ligasse ele à origem do dinheiro. Mas no caso aqui, como o CPF ele é livremente declarado por qualquer pessoa, você não precisa inclusive nem falar o número do seu CPF lá na boca do caixa, você pode escrever o CPF de quem você quiser. Então, para prevenir qualquer fraude, a legislação eleitoral exige que seja feito por transferência eletrônica e entende que não sendo realizada essa identificação correta, isso deve ser considerado como recurso de origem não identificado, RONE, e esse dinheiro precisa ser devolvido ao patrimônio da União. E com essas considerações, como todas as irregularidades materiais superam os 10%, que é padrão a se aplicar o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade, no caso aqui, o montante em torno de 90% dos recursos manejados na campanha, o que inviabiliza a aplicação do princípio para aprovar, e nesse sentido a Procuradoria manifesta-se pelo não provimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas. Devolvo a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, como bem já explicou o douto procurador, houve um depósito que, ainda que identificado o CPF do depositante, o que visa a legislação eleitoral é justamente saber a origem do dinheiro e não quem depositou. Então, como não podemos saber se esse dinheiro é lícito ou ilícito, eu estou nos moldes do parecer e dos julgados anteriores de sodalício para negar provimento ao recurso. Está negando o provimento. Os colegas têm algum posicionamento contrário ao eminente relator? Com o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 3 também é de vossa relatoria, doutor Gilberto Bussi, que é o recurso eleitoral 0600-540 de Sinop. Recurso eleitoral na prestação de contas, candidato ao cargo vereador, eleições 2020. Recorrente Crislaine Souza Neves, recorrido Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que ele julgou desaprovadas as contas do recorrente. Em razões recursais, argumenta que a sentença deve ser reformada para que as contas sejam julgadas aprovadas, sobretudo porque a não apresentação de extrato bancário da conta, destinada a receber recurso dos fundos partidários, não pode render a desaprovação destas, até porque não existiu qualquer trânsito de recurso pela referida conta bancária. A douta Procuradoria opina pelo provimento do recurso. É o relatório. Como se manifesta do outro procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo provimento do recurso para aprovar as contas de campanha, porque a ausência dos extratos, ela não comprometeu a verificação pela Justiça Eleitoral por conta da intercomunicação, e também ficou demonstrado que não houve utilização de recursos públicos. Então, enfim, a ausência dessa informação, depois ele juntou até uma declaração do banco, mostrando que não teve movimentação. Então, de fato, não houve irregularidade que mereça a desaprovação das contas. Assim, a Procuradoria manifesta pelo provimento do recurso. Devolvo a palavra ao senhor relator. Como brevemente explicou o doutor procurador, ele não juntou o extrato da conta bancária.
e foi desaprovado as contas. Posteriormente, ele menciona que o banco não fornece extrato de conta bancária, que não houve movimento. Então, posteriormente, ele juntou uma declaração do banco mencionando que não houve movimentação financeira nessa conta corrente. E como isso não prejudicou a rigidez das contas, eu estou, nos termos do parecer, dando provimento. Dando provimento. Algum posicionamento contrário? O tribunal, à unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Senhor Bruno de Oliveira, Vossa Excelência, relator dos embargos de declaração 4 da pauta, que é o recurso eleitoral 0600648, a procedência de São José do Xingu, como dito, já é um embargo de declaração do recurso eleitoral na representação, propaganda política eleitoral, nome de candidato vice-prefeito em inobservância do limite legal eleições de 2020. O embargante aqui é José Alberto de Aragão, que era o vice-prefeito, também embargante Coracina Jesus Carvalho Spagnoli, que é o prefeito, que é candidato a prefeito. Embargante também coligação Juntos pelo Xingu, que queremos, e embargado o Partido Liberal São José do Xingu Municipal. Relatoria de Vossa Excelência, não tem manifestação do Ministério Público Eleitoral de segundo grau. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Aqui é a hipótese de nós demos provimento ao recurso que está sendo embargado, o acordo. O objeto é nome do vice em tamanho inferior a 30% em relação ao titular. Ele sustenta aqui que há contradição no acordo, porque como o nome do vice poderia ser, estava claro e visível, não haveria de incidir não haveria de ocorrer a violação à norma. No entanto, a norma é objetiva, não houve contradição nesse ponto, e ele aponta também, bate-se também pela redução da multa, mas ela foi fixada no mínimo legal. Não havendo, portanto, vícios, eu estou conhecendo dos embargos no mérito, negando-lhe provimento, senhor presidente. É como voto. Mera rediscussão, né, de temas, né? Tá certo. Algum posicionamento contrário? O resultado, o tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator. Senhor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência, relator do 5 da pauta, que é uma prestação de contas anual, é o 000089, procedência de Cuiabá, prestação de contas de partidos políticos, exercício financeiro 2015, requerente PSB, Partido Socialista Brasileiro, também requerente Mauro Mendes Ferreira, Fábio Paulino Garcia, Roberto Campos Correia Júnior, José Eduardo Botelho, requerente também o Max Joel Russi. Com a palavra o relator. Obrigado, senhor presidente. Eu dispenso a leitura do relatório, senhor presidente. Dispensado. Como é que se manifesta a douta Procuradoria? A Procuradoria manifesta-se preliminarmente pela preclusão de juntado de documentos novos, pois o partido, enfim, mesmo após dilação de prazo, enfim, juntou ao final uma documentação que, em tese, segundo o partido, poderia explicar alguma das irregularidades. O problema é que aqui a gente está tratando de um exercício de 2015, e o partido quedou-se silente por diversas vezes, e agora em 2020 vem dizer que a responsabilidade seria dos ex-dirigentes partidários, tentando se eximir da responsabilidade do próprio partido de prestar contas, enfim, né? É uma tese totalmente absurda e, enfim, a juntagem de documento totalmente extemporânea. Então, preliminarmente, pela desconsideração desses documentos juntados a destempo, e no mérito, como não houve, primeiro, né, não houve atendimento a nenhuma diligência do órgão técnico, e segundo, os recursos, né, que foram considerados irregulares totalizam 93% de toda a contabilidade. Então, a Procuradoria, no mérito, manifesta-se pela desaprovação das contas. Então, retorna a palavra, senhor relator. Senhor presidente, eminentes pares, na matéria preliminar, eu estou, conforme bem destacado pelo doutor Procurador da República, o que se discute é a apresentação das alegações finais e juntadas de documentos, e verificando aqui os prazos que foram
lançados nos autos, verifica-se que o PSB, os respectivos representantes, né, os representantes legais foram intimados através do despacho publicado no dia 11 de janeiro de 2021, conforme certidão para apresentação e oferecimento das razões finais, tá? Alertando-se que não será admitida a juntagem de documentos ressalvados documentos novos, conforme preconiza o artigo 435 do Código de Processo Civil. Ocorre que, conforme certificado no evento, os prazos processuais foram suspensos no período compreendido entre 20 de dezembro de 2020 a 20 de janeiro de 2021, tá? Em 17 de 12 de 2020, de modo que, nos casos dos autos, o prazo fatal para apresentação das razões finais encerraram-se no dia 26 de janeiro de 2021. Assim, as razões finais do PSB, protocoladas no dia 26, no último dia, são tempestivas, ao passo que as razões finais de José Eduardo Botelho, protocoladas no dia 27, não serão conhecidas por serem intempestivas. Com essas considerações, estou acolhendo parcialmente a preliminar de intempestividade, senhor presidente. De no mérito... Vamos falar, doutor Sebastião, vamos colher a manifestação dos pares com relação a essa preliminar, depois a gente volta para a questão de mérito. Com relação a essa matéria preliminar, como vota o doutor Fábio Henrique? Com o relator, senhor presidente. Doutor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. O relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Peço vênia ao doutor relator e autorização de Vossa Excelência para pedir vista, senhor presidente. Até a próxima sessão. Tá. Então, desembargador Sebastião Barbosa quer se manifestar ou aguarda? Aguarda. Fica, então, adiada a conclusão em razão do pedido de vista do quarto vogal, doutor Gilberto Bussic, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão de quinta-feira. Esse é o resultado momentâneo para esse julgamento. Doutor Bruno de Oliveira, o 6 da pauta é o recurso eleitoral 00022, procedência de Alto da Boa Vista, recurso eleitoral, prestação de contas, partidos políticos, exercício financeiro 2017, recorrente Partido Socialista Brasileiro de Alto da Boa Vista, também recorrente Eliene Moreira Gomes e Rosimeires Horácio Rodrigues Vasconcelos. Com a palavra, o relator. Dispensa o relatório, senhor presidente. Dispensado. Como se manifesta, senhor procurador eleitoral? A Procuradoria manifesta pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas. Aprovado, então, a manifestação com aprovação com ressalvas. Retorne, então, a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, aqui é aquela hipótese de contas apresentadas mediante declaração de ausência de movimentação financeira. O juízo de origem julgou as contas desaprovadas em razão da ausência de comprovação da efetiva doação dos serviços jurídicos utilizados para a elaboração da prestação de contas de 2017. É declaração de ausência de movimentação financeira que foi encaminhado pela Justiça Eleitoral, subscrita por advogado, e por essa razão se entendeu que havia omissão dessa doação estimada em dinheiro e se reprovou as contas. Eu estou em consonância com o parecer da Procuradoria e com reiterados julgados desta Corte, no sentido de que essa possível omissão por si só não rende ensejo à desaprovação das contas em casos tais. Eu estou aprovando-as com ressalvas, senhor presidente. É como voto. Em consonância com o parecer, né? Algum voto contrário ao senhor relator? Então, o resultado do tribunal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 7 da pauta, recurso eleitoral, isso aqui é do desembargador Sebastião Barbosa. Recurso eleitoral 000090, procedência de Cuiabá. Recurso eleitoral, aqui trata-se de embargos de terceiro, execução de julgado, cumprimento da sentença referente ao processo número tal, classe AIG da 51ª Zona Eleitoral. O recorrente aqui é Mauro Mendes Ferreira, e recorrido PDT, Partido Democrático Trabalhista, através do Diretório Estadual de Mato Grosso. Não há manifestação
do Ministério Público, segundo consta aqui na minha informação na papeleta. Com a palavra, senhor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro Mendes Ferreira, ID 342372, em face da sentença do juízo da 51ª Zona Eleitoral, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo diretor estadual do Partido Democrata Trabalhista, PDT, para a. excluir a agremiação dos efeitos do cumprimento de sentença que se dá no bojo da AIGE, número 8283, dígito 63, de 2008. B. Desconstituir os atos de constrição que incidiram sobre as contas bancárias do partido embargante, ora apelado, e C. Condenar o embargado, ora apelante, ora recorrente, ao pagamento dos honorários advocatícios ao embargante, ora recorrido, no montante de 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se baseia no princípio da causalidade e que, no caso dos presentes embargos de terceiro, tal demanda originou-se em decorrência de constrição judicial determinada com fundamento em informações erroneamente repassadas pela Receita Federal. Aduz que o cumprimento de sentença foi dirigido apenas contra a coligação Dante de Oliveira, da qual fazia parte o diretor municipal do PDT. Nesse diapasão, o juízo da 51ª Zona Eleitoral determinou ao delegado da Receita Federal a que informasse os CNPJs dos integrantes da referida coligação, de modo a possibilitar o bloqueio judicial de valores constantes em contas bancárias. Assevera que a Receita Federal, cumprindo a ordem judicial, informou, dentre outros CNPJs, o do diretor estadual do PDT. Salienta, deste modo, que não foi o apelante quem deu causa ao bloqueio indevido nas contas do apelado, mas sim o repasse errôneo de dados cadastrais pela Receita Federal, não podendo, portanto, ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência. Ao final, requer a reforma parcial da sentença sobre o julgado para isentá-lo do pagamento dos honorários sucumbenciais. Por outro lado, o recorrido aduz em suas contrarrazões, em síntese, que a ordem judicial da penhora online de valores em suas contas bancárias acolheu o pedido efetuado pelo exequente ora recorrente. Afirma que, embora tenha havido prestação de informação equivocada pela Receita Federal, tal erro foi mantido em vários momentos processuais, debitado à inércia do exequente ora apelante. Sustenta que o apelante sequer se dignou contestar os embargos de terceiro, ocasião em que poderia ter desistido da penhora dos recursos do apelado, mas não o fez. Alega que a decisão combatida está correta, pois não levou em consideração de quem era a culpa pela penhora indevida, mas tão somente o fato de o apelado ter logrado êxito no julgamento de tal final da ação. Pugna, por fim, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença recorrida. Instada a se manifestar, adota a Procuradoria Regional Eleitoral, restituiu os autos sem manifestação por não vislumbrar interesse público primário na demanda que justificasse a sua intervenção. É o relatório. Fiz questão de ler porque não há parecer ministerial e não seria lícito não fazê-lo. Voto. Não há. Fica com a palavra, então. Pois não. Em síntese, tramita no juízo da 51ª Zona Eleitoral a AIGE 8283, dígito 63 de 2008, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, apenas no que tange à condenação da coligação Dante de Oliveira ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor de Mauro Mendes Ferreira, ora apelante. Como a coligação se desfez após o pleito municipal de 2008 e a responsabilidade por seus atos passou a recair sobre os órgãos municipais dos partidos integrantes, o juiz eleitoral determinou à Receita Federal a que enviasse as informações cadastrais, leia-se número de CNPJs, de tais legendas, de modo que fosse possível
proceder à penhora online do valor cobrado. Ocorre que a Receita Federal informou o CNPJ do PDT sem especificar se era do órgão de direção estadual ou do órgão de direção municipal. Ato contínuo, houve determinação judicial de constrição dos valores em contas bancárias relativas aos portadores dos CNPJs informados, inclusive do diretor estadual do PDT, que, de imediato, opôs embargos de terceiro em desfavor do exequente, ora apelante, para desbloqueio dos valores, tendo seu pleito deferido. As questões se resumem em saber se o apelante deve ou não arcar com as verbas honorárias de sucumbência, decorrente da sentença combatida. Pois bem, as razões recursais não merecem prosperar. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, adotou como regra o princípio da sucumbência, sendo expresso ao dispor que, aspas, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. No caso, o vencido foi justamente o embargado, ora apelante, que, por ser ele o beneficiário do ato de constrição, figurou no polo passivo da demanda e sequer ofereceu resposta inicial. Ressalte-se que, por sua vez, o princípio da causalidade é utilizado apenas como exceção pelo ordenamento processual, no seu artigo 85, parágrafo 10, devendo a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais recair sobre quem deu causa ao processo, apenas nos casos de perda de objeto, o que não ocorreu, já que a sentença apreciou o mérito dos embargos. Ademais, ainda que no presente caso fosse utilizado como norte o princípio da causalidade, deve-se ter em mente que a causa da constrição judicial indevida foi, em verdade, o próprio procedimento de cumprimento de sentença que, assim como acontece em qualquer execução, corre por conta e risco do exequente, em verdadeira responsabilização objetiva por ato lícito, sem qualquer análise de culpa. Logo, qualquer dano provocado por atos processuais executórios é de responsabilidade primária daquele a quem a execução aproveita, ainda que o ato não tenha sido praticado diretamente por ele, que deve buscar regressivamente, se o desejar, reparação indenizatória do causador do dano. Ante o exposto, nego o provimento de recurso para manter a sentença recolhida. É como voto. Como vota, doutor Sebastião Monteiro? Eminente relator, presidente. Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Bruno de Oliveira. Acompanho o relator, senhor presidente. Carlos Coutinho. Com o relator, senhor presidente. E do Gilberto Bussic. Também com o relator. O resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Ainda da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, o 8 da pauta, que é uma investigação judicial eleitoral, número 0600495. A procedência aqui é de Cuiabá. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral, cargo da eleição de senador suplementar de 2018. A autora é a coligação Meu Partido é o Brasil, nossa missão em Mato Grosso. Investigado é Reinaldo Gomes de Moraes, também investigado Gilberto Moacir Catani, investigado ainda a coligação Muda Mato Grosso e também Nelis Walter Ferreira de Farias. Com a palavra o senhor relator. Eu dispenso a leitura do relatório e o parecer foi pelo... Acolhimento preliminar, né? Não, tem preliminar. E no mérito, deixa eu ver aqui. Pela improcedência da ação. Pela improcedência. Uma palavra, senhor procurador. Obrigado, senhor presidente. A Procuradoria entende nesse caso, aqui é um caso em que, em tese, haveria o abuso numa entrega de títulos de propriedades rurais em Sorriso, em que o presidente Jair Bolsonaro veio até Mato Grosso fazer uma entrega de títulos de propriedades rurais e um candidato suplente, Gilberto Moacir Catani, teria participado. O problema é que o Ministério Público entende que a prova dos autos não demonstra que ele participou de fato do ato da solenidade.
Ao contrário, o que aconteceu é que ele, enfim, tirou uma foto com o presidente, fez um videozinho com ele, né? Postou isso na internet, mas não há provas nenhuma de que ele participou de fato do ato. E o artigo 77 do Código Eleitoral, ele tem uma razão de ser, que é o impedir o uso da máquina estatal em favor de uma candidatura. Então, ao entender do Ministério Público, a conduta ela não atingiu a razão da norma, né, o uso da máquina estatal em favor do candidato, porque no máximo que aconteceu foi que o candidato se aproveitou da presença do presidente da República e tentou associar a imagem a dele e não ao ato de entrega dos títulos em si, o que seria vedado. Então, nesse sentido, a Procuradoria entende que é caso no método de improcedência da ação. Boa a palavra, senhor relator. Muito obrigado, senhor presidente. Na preliminar, eu estou acolhendo parcialmente apenas para declarar a ilegitimidade passiva da coligação Muda Mato Grosso e, quanto a ela, extinguir o feito sem resolução do mérito. É como estou votando, senhor presidente. Com relação à preliminar, como alguma posição contrária dos senhores membros? Então fica acolhida, né, a preliminar nos termos do voto do outro relator. Devolvo para a questão de mérito. Eminentes pares, narra inicial que o réu Gilberto Catani, candidato a primeiro suplente de senador da coligação Muda Mato Grosso, participou no dia 18/9/2020 da cerimônia de entrega de títulos de propriedades rurais no município de Sorriso, juntamente com o presidente da República, fato que, segundo a coligação autora, deve ser equiparado à conduta vedada disposta no artigo 77 da Lei nº 9.504 de 97. De início, vê-se que o objetivo da norma consiste em combater o abuso do poder político através da utilização, como trunfo eleitoral individual, de obras realizadas com recursos públicos, colocando em xeque não só a isonomia do pleito, mas também a impessoalidade dos atos da administração pública. Eu vou ler alguns tópicos aqui. No caso em tela, em que pese haver a discussão sobre o alcance do conceito de inauguração de obras públicas para fim de caracterização da conduta vedada, não vejo qualquer indício de irregularidade na mera presença de candidato a evento público sem qualquer participação ativa, no sentido de atrair para si os louros decorrentes da ação de regularização fundiária realizada pela administração pública. Como bem ressaltado pelo órgão ministerial, a que tudo indica, o então candidato apenas utilizou da passagem do presidente da República pelo município para tentar associar a sua imagem à dele, e não à solenidade em si. Fora, portanto, mero espectador do evento, sem qualquer gravidade. Aí tem mais considerações aqui, tem julgados, etc., e eu estou, ao fim e ao cabo, julgando improcedente o pedido, com resolução de mérito. É como voto. Manifesta com relação à questão meritória, doutor Sebastião Monteiro. Relator, presidente. Fábio Henrique. Também acompanho, presidente. Bruno de Oliveira. O relator. Doutor Jacques Coutinho. Relator. Gilberto Busic. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e o resultado final, o tribunal, à unanimidade, acolheu parcialmente a preliminar de legitimidade passiva a fim de extinguir o feito, sem resolução de mérito em relação à coligação Muda Mato Grosso. No mérito, também por unanimidade, julgou improcedente a ação nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda de Vossa Excelência, desembargador Sebastião Barbosa, temos uma outra ação de investigação judicial eleitoral, a 9 na pauta, que é a 0600-555, procedência de Cuiabá. Como dito, trata-se de uma AIDE sob abuso de poder político, cargo de senador, eleição suplementar 2018, eleições gerais. Aqui, o autor é Gilberto Moacir Catani,
também autor coligação Muda Mato Grosso, e a investigada é Rúbia Fernanda Diniz Robson Santos de Siqueira, investigado Vitório Galli Filho, investigado Luciano Esteves Correia Costa e também investigado coligação Meu Partido é o Brasil, Nossa Missão é o Mato Grosso. Com a palavra o senhor relator. Dispenso o relatório e o parecer também é pela improcedência. Manifesta a dor da Procuradoria. Aqui o caso é muito semelhante ao anterior, é justamente o mesmo evento, a entrega lá dos títulos de propriedades rurais, que o presidente da República participou, mas nesse caso, quem estava lá era a candidata a senadora Rúbia Fernanda e o suplente Vitório Galli. Do mesmo modo, não há provas de que eles participaram com o intuito de promoção do evento lá, de entregas de título, né? Eles só dão notícias, enfim, as informações aqui, as provas colhidas nos autos, de que participaram do almoço que o presidente estava e estiveram presentes lá no ato, mas, enfim, sem qualquer tipo de participação ativa, né? Enfim, no final das contas, o que aconteceu aqui é que tentaram buscar a imagem, associar a imagem da candidata do presidente da República e não ao ato de entrega dos títulos, né? E o Ministério Público entende da mesma forma o processo anterior pela improcedência da ação. E se observa bem, antes de passar a palavra ao seu relator, só se inverte os polos, né? Na verdade, o autor aqui é os que eram réu na anterior, não eram os investigados. E agora, quem era investigado ali passa a ser o autor da denúncia da ARGE. Então, com a palavra, seu relator. Com todo respeito, o ditado popular muito conhecido é aqui em Cuiabá, fala chumbo trocado. Então, um atira do lado, outro atira do outro. De fato é a mesma coisa, não tem nenhum problema, só que eu estou suscitando de ofício a ilegitimidade passiva da coligação Meu Partido é o Brasil, e em relação a ela eu extingo o feito sem resolução do mérito, e no mérito a mesma conclusão a que cheguei no recurso anterior. Até para manter coerência, né, com aquele anterior, que Vossa Excelência também excluiu a coligação, aí excluído pelo outro lado agora. Tá certo. Colegas, essa situação já foi debatida. Tem algum posicionamento contrário com relação ao outro relatório, à conclusão? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada de ofício a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da coligação Meu Partido é o Brasil, Nossa Missão é o Mato Grosso, e, no mérito, também por unanimidade, julgou improcedente a ação nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Senhor Mauro, acho que é o que nós tínhamos hoje em pauta, né? Exatamente, senhor presidente. Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a participação de todos e os convidando para que estejamos juntos na próxima quinta-feira com nova sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Tenham todos um bom dia e até lá, se Deus quiser.